Olá, meu nome é Mônica Vieira e estamos aqui apresentando mais uma edição do nosso CRCCE-Cast, um podcast criado para você, contador e contadora, para falar sobre o seu mundo, para trazer as principais notícias e principais informações que possam, de fato, fazer sentido e agregar aí ao seu desenvolvimento profissional e, claro, a valorização da área do segmento que realmente cada vez mais vem desbravando e vem sendo tão essencial para milhões e milhões de empreendedores, entidades públicas, enfim, tudo aquilo que diz respeito aí ao desenvolvimento econômico do nosso país. Meu nome é Mônica Vieira, sou assessora de imprensa aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Quero, antes de iniciar o nosso programa, agradecer a Estácio, ao Centro Universitário Estácio, por gentilmente ter cedido este espaço para gravarmos esta temporada aí de podcasts. Mas vamos falar sobre um tema que está totalmente na moda, mas nem todo mundo também sabe aplicar e sabe o conceito realmente correto de palavras como governança, risco e compliance. Vamos conversar aqui sobre esta comissão que vem atuando no Conselho Regional de Contabilidade com uma das membros, né? Uma das representantes, o Elinádia Rodrigues Pereira. O Elinádia, seja bem-vinda. Coisa boa ter dado certo aqui a nossa entrevista. Obrigada, Mônica. Que bom, né? Deu certo. Ah, maravilha. Agora eu quero falar, e realmente eu instiguei mesmo agora nesse início, né? Todo mundo sabe o conceito, certo? Dessas três palavras que tão bem aí vêm norteando os modelos inovadores de gestão empresarial? Bom, a gente tem escutado muito falar em GRC, né? A sigla GRC, assim como a própria ESG, vem sendo muito discutido. Mas a gente precisa trazer essa sigla, essa governança, risco e compliance, para uma realidade, para uma prática. Para o que a gente vive realmente no dia a dia dentro das empresas. O que é essa gestão? O que é essa governança? Por que é que eu tenho que controlar riscos? O que é esse compliance, que todo mundo escuta que é estar em conformidade, mas em conformidade com o quê? Né? Eu costumo dizer que o estar em conformidade nem sempre é só estar em conformidade com a lei, porque muitos dizem, está em conformidade com a lei, agora eu estou em compliance. E eu digo que estar de acordo com a lei é o que todo mundo já deve estar. Né? É obrigação, É obrigação. Né? Então, nasci, tenho o CPF, né? Tenho lá meu RG, eu tenho que estar ali de acordo com as normas e com as leis que é instituído no nosso país. Tornei-me um CNPJ ou agora tenho dentro de todos os meus cadastros um CNPJ, vem atrelado a ele todas as responsabilidades e cumprimentos de uma base legal. Mas, além disso, o que é que eu estou em conformidade? Como é que eu tenho planejado, como é que eu tenho elaborado as minhas normas que garantem que eu tenho um programa de integridade? Então, quando eu penso em uma compliance estrutural, eu começo a envolver ali uma governança, que essa governança é uma forma de tomar decisões, e aí a gente tem várias teorias, né, que embasam essas tomadas de decisão, de mensuração, de informação, que é extremamente necessário e possível que a gente transforme essa teoria na prática. E aí, Mônica, é interessante porque, às vezes, essa governança, esse risco e esse compliance, ele muitas vezes fica na subjetividade. Porque quando a gente fala de governança, diz assim, o que é essa governança? Às vezes a gente chega em uma empresa e eles dizem, eu não tenho governança, ou a empresa em que eu estou atuando não tem governança, ou meu cliente não tem governança. E essa governança é uma forma de gerir, é uma forma de tomar decisão. Então, todos têm essa governança. Muitas vezes ela não está elaborada, ela não está estruturada e ela não está disseminada entre todos da organização. Então, você fica sem conseguir tornar essa forma de gerir, que muitas vezes ela é subjetiva e é intangível, de uma forma palpável, de uma forma tangível e de uma forma que todos possam entender e seguir de acordo com as normas, com a regra e com cultura organizacional. Então, governança, todo mundo tem a sua forma, né, de se governar, de gerir. Agora, a gente precisa tornar isso estrutural. E qual é o papel do contador diante deste contexto? É interessante isso, sabe, Mônica? Porque eu comecei a me despertar para curiosidade nessa área de compliance ali em meados de 2018. Foi quando começou a se falar, né, de toda a questão de uma lei anticorrupção, de algo que ligasse ali a própria, voltado muito para a área de licitação, mas a própria Controladoria Geral da União, assim como ela saiu com um direcionamento
para o compliance, programa de integridade para as entidades públicas. Em paralelo, ela saiu também para empresas privadas. E enquanto contadora, eu sempre defendi muito que nós precisamos, né, sermos disseminadores de uma integridade e de uma ética dentro das organizações. Nós, enquanto profissionais, temos sim a obrigação de evidenciar para os nossos clientes que eles podem ter bons resultados, aumentar a riqueza deles com bom planejamento tributário, e sermos, sim, militantes, defensores ali de uma campanha, vamos dizer assim, né, anticorrupção. Então, enquanto contadores, nós somos agentes, sim, disseminadores e responsáveis por esses programas de integridade. E em 2019, eu lembro que eu fui a São Paulo fazer um curso no INSPER, e lá eu era a única contadora da sala. Todos os demais integrantes do curso ou era alguém da área da TI, porque estava estudando para aprender a desenvolver programas para o compliance, ou advogados. E eu estava lá enquanto contadora e lembro que o professor, na hora que perguntou a formação, eu falei contadora, ele disse, que legal você estar aqui, né? Porque nós estamos no processo de constituição de uma empresa, de um CNPJ, desde o momento em que ela começa. Sim. Muitas vezes desde o momento que ela começa na mente ainda do empresário, né? Do empreendedor. Porque ele vai nos procurar dizendo que quer constituir uma empresa. Até o momento em que ele um dia pensa em fechar e ele vai fechar. Então, a gente está do começo ao fim. E nesse começo ao fim, nós somos, sim, responsáveis e acho que temos dentro da nossa missão instruir para começar da forma correta e íntegra, ter esse andamento, essa jornada e, se porventura vier, encerrar também dentro das melhores formas. Então, nós somos, sim, imbuídos dessa Os missão, guardiões, os né? guardiões e defensores da integridade, sem sombra de dúvida. É isso mesmo. E aí, falando nisso, Elinádia, eu quero que a gente percorra um pouco mais essa jornada, porque assim, então, pelo que eu estou entendendo, esses termos, né, o GRC, né, que se fala, é um termo, inclusive, inovador para a classe contábil, né? Os contadores estão despertando para este novo viés, que é, sem dúvida, mais uma oportunidade de mercado. E cada vez mais a gente vem vendo isso no conselho, né? O contador, ele saindo daquele papel do operacional para ser cada vez mais estratégico, ser cada vez mais consultivo. Então, entender de GRC é algo que, sem dúvida, pode somar aí, dar um upgrade, como a gente fala, em relação à profissão contábil. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desses controles de riscos. O contador, a contadora, né, o profissional contábil, ele precisa ter checklists? Que tipo de preparação ele tem que ter para esses controles de risco? Porque uma coisa é avisar, olha, aconteceu isso, como às vezes acontece, né, nas leituras contábeis. Ah, você emitiu uma nota errada, vai ter que pagar a multa. E eu acredito que controle de risco é prevenção. Então, quais são essas etapas e como é que existe essa formação do profissional contábil para isso? A gente vive, né, e tem inclusive, Mônica, as teorias contábeis, né? E aí, assim, a gente ativa esse lado, né, da docência também. Perfeito. Nós temos as teorias contábeis e dentro das teorias contábeis ele sempre fala em informação, mensuração e decisão. E eu sempre costumo dizer que a contabilidade, ela é o final da linha, né? Como ela está ali no começo, ela também é no final da linha. Ela é no final da linha, inclusive para essas informações que permeiam, né, ali dentro das teorias. E dentro dessas informações, a gente consegue fazer muitas mensurações. Nessas mensurações, a gente consegue fazer um mapeamento de risco, e aí existem várias ferramentas para esses mapeamentos de risco. E aí, né, pode-se traçar, a gente tem o próprio FCA, a gente tem um mapa de calor de risco. Sim. Mas a nossa função é realmente trabalhar de forma preventiva. Então, a gente consegue, sim, mensurar quais são os riscos que uma determinada decisão ela pode trazer. A gente consegue trabalhar dentro dos próprios controles operacionais dentro da empresa, que pode otimizar a gestão de tempo, redução de perdas de produto, perdas de pessoas, né? Tudo que esteja relacionado com o patrimônio daquela empresa. E nós, sim, somos conhecedores desses riscos. Os controles, né? Isso está muito inerente à atividade empresarial de cada negócio, né? De cada cliente. Mas a gente tem o próprio SMART,
Poderia falar aqui de algumas ferramentas para vocês. A gente tem o próprio FCA, a gente tem o Smart, que ele também trabalha com indicadores. Dentro desses indicadores, a gente consegue mapear os riscos. Mas eu também digo muito que a gestão de risco ela é muito personificada. Né? O risco que a sua empresa corre não necessariamente vai ser o risco que a minha empresa corre. Porque ela pode estar muito voltada para o KINAI, né? Para a natureza econômica ali do meu negócio, da forma de operar. Dependendo do tamanho, da complexidade, também as ferramentas mudam, As né? ferramentas mudam. O que a gente tem, eu lhe digo assim, isso é certo, compliance ou gestão de risco, que aí vem a questão dos controles, ela não é só para a grande empresa, ela é para a pequena também. Todo negócio tem seu risco, né? O investimento em si, porque uma empresa ela é um investimento, ela é uma decisão de alguém, né, de pegar o seu recurso, aplicar dentro daquele CNPJ e fazer render. Então, tudo tem risco. A empresa pode ser pequena, ela pode ser grande. O risco ele só vai aumentar, né, a depender da decisão que for tomada. Perfeito. Então, os controles, eles podem ser... eu posso falar uma ferramenta aqui, aí de repente querer aplicar e não, essa ferramenta não se encaixou muito bem. Eu digo que é muito bom ter um diagnóstico antes. Esse diagnóstico para saber como é que estão, qual é o tipo do teu negócio, qual é o porte da tua empresa e como é que estão os teus processos. Porque muitas vezes o teu risco ele não está interno dentro da tua empresa, ele está fora. Um exemplo. Aqui dentro da minha empresa, todos os meus processos estão bem mapeados, eu tenho políticas de integridade, está tudo muito bem organizado, mas eu tenho um parceiro que está lá fora. E esse parceiro que está lá fora, eu não criei nenhuma medida ou nenhuma medida protetiva, né? Vamos dizer assim, seria um termo, que eu pudesse me proteger e garantir que eu deixei claro com esse meu parceiro que qualquer ação que ele viesse a tomar, que tivesse ligado ali a uma corrupção, alguma coisa que pudesse, né, infringir a lei, eu não era conivente com aquilo. É um risco? É um risco, acaba vai sendo. refletir, é a minha imagem. Então, a gente tem um risco reputacional muito ligado à nossa imagem. Né? Aquela máxima ali que os meus avós já diziam, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Diga com quem tu fecha o teu negócio que eu direi se você poderá ser impactado ou não. Eu sou suspeita para isso, né? Porque eu digo que a maior parte das crises de imagem de uma marca, né, de uma empresa, de uma pessoa, ela é oriunda não de um erro de comunicação, divulgação, muitas vezes é um erro de gestão, né? Quantas empresas aí quebram, quantos executivos eles perdem seus cargos por uma ausência de tomada de decisão, né? De uma previsibilidade em relação ao risco. Então, assim, muitas vezes, e aí é uma chave que tem que virar em nós enquanto contadores, a gente só mensura o risco depois que ele ocorre. Depois que o fiscal chega, depois que a empresa é autuada. O próprio contador e contadora, às vezes, ainda tem, né? Na verdade, não é nem o hábito, né? É o executivo, né? Isso. Então, a gente precisa começar a se habituar a trabalhar de forma preventiva. Perfeito. E aí eu digo assim, trabalhar de forma preventiva não é só chegar e... Olha, o senhor corre o risco, né, de ser autuado. Eu digo assim, monetiza isso. Mostra para o teu cliente quanto que ele vai poder economizar. E aí tem que mexer no bolso. Economizar, né? Ou quanto ele vai gastar. Ou quanto ele já vai ter que começar a fazer de reserva ali um passivo contingente para na hora que o problema acontecer. Eu escutei algo nesse curso que eu fiz lá em 2019. E o professor dizia assim, eu nunca esqueço disso que ele falou. Não é se acontecer. Quando acontecer, o que é que eu vou fazer? Então, isso é trabalhar de forma preventiva. Boa. Digo assim, eu não tenho medo de correr risco. Eu tenho medo de correr um risco que eu não conheço. E aí entra a questão de saber ter uma mensuração e tomar uma decisão. Não, eu quero correr esse risco. Então, eu sei o risco que eu estou correndo, então eu já tenho aqui cenários construídos de quando ocorrer, o que é que eu vou ter que fazer. Agora, o risco que eu não conheço, esse é perigoso, porque, diga assim, né, quando a maré baixa... E aí você coloca em risco tanto a sua própria carreira como profissional de contabilidade, como também, principalmente, em risco a vida financeira, né? Enfim, ou reputacional do seu cliente, Existe né? pesquisa hoje, né? Pesquisas que comprovam que o risco reputacional... ele tem grande impacto financeiro nas empresas. Porque você vai dizer assim, é um risco de imagem, um risco reputacional. Não é... Agora, assim, risco financeiro é o pessoal, opa, peraí, porque mexe no bolso, dói.
né? Então, risco reputacional, quantas empresas hoje não têm suas ações? Vai lá para baixo, as ações caíram. Pá, por quê? Porque houve uma suspeita, porque houve uma notícia que veiculou ali, que houve uma manipulação dos dados, que aquele resultado que foi divulgado não era verídico. Assim como a gente tem também, né? Casos, né? Inclusive não sei se você já conhece, ouviu falar, mas existem, né? Teorias e especulações e acho que tem até um livro que fala sobre a questão do Eike Batista, como foi que ele ficou rico, né? Uhum. Assim, existem manipulações que podem ser feitas, que aí ações, né, pelo menos é o que se estuda, é o que se fala muito, né? Números foram manipulados, as ações caíram, ele comprou, quando ele comprou, opa, se eu manipulei, agora desmanipula. Vamos dizer assim, desmanipula. E assim como acontece, o jeitinho brasileiro não é mais tão bem visto, assim, principalmente no mundo da gestão, né? Acho que nunca nem foi. Nunca foi, né? Nunca foi. É isso que a gente também precisa, né? Ótimo. Jeitinho, nunca foi. Ótimo. Assim, eu digo que a gente... E aí, nesse universo do compliance, dessa integridade, assim, a gente precisa parar de normalizar o que é comum. E aí, porque eu estou, né, como você bem colocou, estou super certo, estou tudo em dias. Peraí, isso daí é obrigação. Quando você faz o além, eu tenho um controle preventivo de riscos. Exato. E outra, assim, eu digo muito essa questão de não normalize o que é comum, é porque a gente escuta muito dizer assim, mas é normal fazer isso, todo mundo faz. Eu escutei muito isso, assim que eu me formei, né? Então, até sei que vamos ter estudantes aqui, né, escutando o nosso podcast, eu disse assim, no início da minha formação, eu fui muito assediada. E assediada, assim, que eu falo faz isso aqui. Porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz. Porque se você não fizer, outro vai fazer, né? E aí a gente precisa... Eu lembro que todo mundo escuta essa história, porque eu digo que eu tinha um chefe que ele foi o que mais me desafiou. Porque ele dizia, a Elinádia é muito nova, não vai saber fazer o jeitinho brasileiro. Eu dizia, pode ser hoje, ou daqui a 10, 20, 30 anos. Para isso eu ainda vou ser nova demais para poder fazer. Né? Vou ser verdinha, porque eu posso sentar. E aí vai me dar muito mais trabalho, porque eu vou ter que estudar uma forma de você realmente ter os melhores resultados. Inclusive com uma redução da sua carga tributária. Mas não vai ser de qualquer jeito. Por quê? Porque eu vou garantir que lá na frente tu não vai ter um problema maior, né? E você vai gastar muitas vezes o triplo do que você acha que economizou agora, né? Perfeito. Economia de palito. Daqui a pouco você vai gastar muito mais para isso, né? Então, a gente precisa parar de normalizar o que é comum. O que é comum nem sempre é normal. O normal é você fazer o certo, né? Mesmo que fazer errado seja comum. E aí a gente precisa virar um pouquinho essa chave para esses conceitos que a gente tem. Não existe meio certo nem meio errado. É certo ou é errado. Muito bom, muito bom. Elinádia, você acabou aqui também dando uma aula aqui pra gente, porque realmente, assim, eu sou do marketing e fico do meu lado sempre dizendo, cuidado com a sua reputação, cuidado com a sua imagem. Construir uma imagem se leva anos e anos e anos, destruí-la é muito rápido e hoje com o digital pode até te ajudar a construir mais rápido, mas mesmo assim é mais demorado de destruir. E essa questão dos riscos financeiros, dos riscos jurídicos, de todos esses riscos que abrangem, que abraçam aí a gestão de uma empresa, sem dúvida, é muito importante e é muito bacana saber que o contador e a contadora, ela pode sim, né, sentar com o seu cliente e dizer, vamos lá, vamos aqui fazer um checklist, vamos aqui avaliar tudo, o que é que pode dar certo, o que pode dar errado. Quero muito te agradecer pela oportunidade, por esta aula aí rápida, eu tenho certeza que também você que está nos assistindo, sem dúvida, curtiu bastante. Como é que a gente faz para saber mais sobre a comissão e sobre a Elinádia? Bom, sobre a comissão, né, estejam todos convidados. Aqui já falo também em nome do nosso presidente, o Roque, né? Estejam todos convidados a conhecer o objetivo da nossa comissão, conhecer quem são os integrantes. Lá nós temos auditores, nós temos controles, nós temos diretores financeiros, CFO, né, que fazem parte tanto de empresas da área privada quanto da área pública. Então, pode até buscar o próprio conselho, né, o CRC, para saber mais informações. Também no Instagram, o Elinádia. Nós não temos um Instagram específico da comissão, né? A gente segue o Instagram institucional, importante, né? É importante, até pela unicidade, até pelo padrão, né? Isso.
Então, através do próprio Instagram do Conselho, do meu Instagram também, quem tiver alguma dúvida sobre processo, gestão de risco, governança e compliance, fique à vontade, mande lá uma pergunta, eu vou ter o maior prazer de ajudar, ou até mesmo direcionar para algum outro colega. Também não sei de tudo, nem quero saber. Isso faz evoluir e aprender ainda mais. Muito bom. Mas qualquer outro colega também da comissão vai estar disponível para ajudá-los em qualquer assunto sobre o tema GRC. Perfeito, Elinaldia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E quero aqui, contar com sua audiência. Continue aí divulgando, dá um joinha, divulga, compartilha esse link aqui do podcast, ou se você está vendo pelo canal do YouTube, compartilha com o maior número possível de contadoras, estudantes aí de contabilidade, porque esses assuntos, eles dizem respeito a você. E também, claro, pode compartilhar aí com seus clientes, enfim, com todos aqueles que sabem que a contabilidade, ela é essencial, sim, para o nosso desenvolvimento. Um forte abraço e até o próximo CRCC Cast. Tchau, tchau!